Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ, da associação, mais uma vez falando sobre o real estate, né, Nani? Isso. E a gente vai fazer mais uma conversa sobre o centro do Rio. A gente tem batido bastante nessa tecla, que é uma tecla muito importante. Quem é que não quer visitar o downtown de qualquer país que você vá, de qualquer cidade que você vá? Então fica com a gente, que a gente está aqui com uma turma que vai falar sobre o centro com uma propriedade gigante. Fica aí. Ricardo, hoje nós estamos aqui com o Marcos Saciano, né? E eu falei, é uma das pessoas mais influentes no mercado imobiliário. Ele até brincou que tem muitos amigos e é verdade. Para mim, assim, o Marcos é uma das pessoas mais geniais. Todo mundo sempre vai pedir conselho a ele, né? Por tudo que ele entrega para o mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro. E ele está vindo com uma novidade incrível no centro, que nem é centro, né? É um centro que é quase Zona Sul. Mas antes da gente falar do produto, do projeto e do centro da cidade, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Marcos. Quem é Marcos? Bom, obrigado pelo convite, Nani. Obrigado, Ricardo. Prazer enorme estar aqui. Mas, além de estar com vocês e estar todo mundo que está nos escutando, falar sobre o Rio de Janeiro. Eu sou um carioca apaixonado pelo Rio, empresário 100% destinado a negócios no Rio de Janeiro, né, com histórico de quase 30 anos de mercado imobiliário e nos últimos 13 anos com a Pimo, que é a minha empresa incorporadora e construtora. Nos últimos 4 anos tive o prazer de representar os empresários como presidente da ADM e, obviamente, sempre associado da ADM. E acho que o Rio vive um momento muito bom, muito gostoso, né? Quando que a gente iria ver os números de crescimento de 2 dígitos todo ano após ano, no turismo nacional e internacional? A gente vê os eventos do Rio de Janeiro, né? Innovation Week, Maratona, Rock in Rio, Rio Open, enfim, vou ficar aqui o dia inteiro se tiver que enumerar, todos batendo recorde, visitação de Cristo Redentor, visitação de Pão de Açúcar. Então, assim, do lado do turismo, do lado da produção imobiliária, mais de 50% de crescimento de produção imobiliária, seja em venda, seja em lançamentos, de 24 e 25, e não é por acaso. A gente teve a renovação do plano diretor, que é a principal lei de diretrizes urbanísticas de uma cidade, em janeiro de 24, então não é por acaso que em 2 anos a gente cresça 50% a 60% da produção imobiliária. Graças a Deus tivemos uma discussão democrática bacana com a sociedade, com os empresários, com todos os público-privado, né? Na figura do Executivo e da Câmara Municipal também, no Legislativo. E o Rio teve um excelente plano diretor, um plano diretor que revisou todos os parâmetros e as direções desejadas de desenvolvimento da cidade. A gente teve o prazer, né, de poder debater, né, junto com todos os vereadores, enfim, toda a sociedade civil, representando o setor produtivo. Então, eu acho que o empresário tem que ser otimista por natureza para acordar todo dia de manhã, mas eu sou muito cartesiano, muito animado, romântico com a cidade, mas muito cartesiano, né? Não dá para ser empresário. Eu vejo fatos e dados que animam o carioca. Ninguém aqui está falando sobre utopia, sobre perfeição. Acho que seria ignorância a gente falar isso. A gente sabe que o Rio de Janeiro, como qualquer cidade do mundo, tem oportunidades de melhorias e necessidades de melhorias. Eu acho que isso está endereçado e acho que cada vez vai ser mais endereçado no futuro próximo. Mas a gente tem que olhar o lado bom do Rio. A gente recebe turistas e eles desejam ficar mais. Exato. Recebe turistas que vêm para 2 dias e querem voltar no próximo feriado. É isso. A gente tem um calendário de eventos hoje. Quem diria que a gente ia ter 2 Réveillons no ano? Réveillon, Carnaval e Réveillon. Porque o show de maio é Réveillon. E ai de quem cancelar um show de maio, que já virou o Réveillon da cidade. Então, assim, o centro desenvolvendo, a Zona Norte desenvolvendo. Eu me lembro quando a gente falava que por que o Rio cresceu tanto em produção imobiliária? Antes era assim, a Barra tá legal, a Zona Sul tá parada. Ou a Zona Sul tá andando, não existe nada do centro e a Barra tá super ofertada. A Zona Norte tá com problema de crédito. Então, o Rio, muitas vezes, ele tinha um problema
de produção imobiliária, que no final é um dos grandes indutores da cidade, né, onde as pessoas moram, né, onde as pessoas criam vínculos, suas famílias de 20, 30, 40 anos, quando você decide comprar um apartamento, mas ele não era rural. Com esse plano diretor e com a atividade econômica, com os empresários capacitados, as empresas capacitadas, hoje o Rio produz para todos. Hoje você vê a Barra produzindo muito, a Zona Norte produzindo muito, e era uma das diretrizes do plano diretor de desenvolvimento da Zona Norte, o Centro, através do programa DB Centro, que foi ratificado e incentivado no plano diretor também, DB Centro de 2021. Sim. Você vê a Zona Sul produzindo muito, você vê a Zona Oeste produzindo, Minha Casa Minha Vida produzindo bastante, aí que vem o crescimento. Sim. Quando você consegue produzir para todos. Não, e produzindo e sendo consumida, né? Porque a gente viveu em alguns momentos do mercado imobiliário, e especialmente São Paulo, né? Eu vi muito isso. São Paulo produzir muito por brechas, né? E novas aprovações, né? Do projeto diretor da cidade, e aí São Paulo produzindo muito, mas não conseguindo suprir essa demanda de produção. Então, gerando um estoque alto em alguns bairros, né? Porque empreendimentos muito grandes, com muitas unidades, e o Rio, ele vai nessa crescente, mas de forma mais sustentável. Então, aí é minha concepção. Fatos e dados, né? Porque isso que você falou é perfeito. Qual é o estoque médio? Existe uma métrica no mercado imobiliário que se a gente parar de produzir, é lúdico, né? Só uma métrica. Ninguém vai acontecer isso, mas é só uma métrica. Se a gente parasse de produzir e não lançasse mais nada, em quanto tempo esse estoque acabaria? É um indicador. Bom. A média nacional, 12 meses. Então, se o país parasse de produzir, em 12 meses acabaria o estoque de produtos novos, né? Sem contar o mercado secundário. Sim. O Rio de Janeiro, se você isolar o Rio de Janeiro, 7 meses. Então, o estoque do Rio de Janeiro, você vê, cresce 50%, 60%, é exatamente o que você falou, né? Cresce 50%, 60%, aí dá esse medo assim, crescemos ou crescemos e vendemos? Crescemos e vendemos. Porque você cresce e continua com menor estoque entre as capitais do Brasil. Rio de Janeiro é o menor estoque médio das capitais do Brasil, crescendo. E se você diminui o estoque não lançando, naturalmente você vai diminuindo. Claro. Mas você cresce e mantém um estoque baixo. Isso é liquidez. Sabe uma coisa que eu perguntei a Nani? Eu falei, Nani, como é que pode? Lança o prédio, vende todo o prédio, vocês estão vendendo barato, cara. Só pode ser. Ele perguntou isso. Só pode ser. Mas talvez tenha relação com o que você está dizendo agora também. Quer dizer, existe uma demanda, existe um produto adequado, quem está montando seu empreendimento conseguiu entender qual é a necessidade e está conseguindo vender em 7 meses, no máximo, esse estoque, caso a produção... Você falou, existe uma demanda, eu completaria uma palavra que eu acho que eu uso muito, e eu acho que o mercado imobiliário tem muito disso. Existe desejo. O Rio de Janeiro, hoje, é uma das cidades mais desejadas do mundo. E eu volto a falar, isso não tem nada a ver com a perfeição. Se você for para Paris, tem seus problemas, Nova York tem seus problemas, e elas são cidades desejadas. Então, cidade desejada não tem nada a ver com a perfeição. A perfeição é utopia, é teoria, é academicismo. Não estou falando isso. Estou falando o seguinte, o Rio de Janeiro, hoje, é uma das cidades mais desejadas do mundo. Então, quando a gente vê esses lançamentos sendo bem vendidos, essa velocidade, alguns estourando, né, como a Ana e você citaram agora, tem a ver com a escassez do desejo, o momento do Rio de Janeiro, a visibilidade, a chance de reprodução daquele produto. Às vezes você está falando de um produto difícil de reproduzir, uma região sendo redescoberta, como é o centro, como é a Lapa, que a gente vai lançar agora. Então, assim, quando você pinga 2 gotas de desejo nessa mistura, que é o mercado imobiliário, aquilo vira mágica. Aquilo cresce. Não, e assim, é tão curioso isso, né? Porque eu estava falando pro Marcos agora, quando ele chegou, nesse novo empreendimento dele, eu nunca tinha ido nessa região. Assim, eu já tinha passado por ali de carro diversas vezes, mas nunca tinha ido com esse olhar, né? E daí eu fui a pé,
caminhei, fui do outro lado da rua, falei, nossa, olha aquele prédio, que grande um outro prédio que tem lá. Nossa, eu passo por baixo, nunca vi esse prédio. E aí a gente começa a ter outro olhar da região, né? E eu fiz um passeio turístico até, né, com o Thiago, que trabalha lá na Pimo, com o Marcos, e a gente saiu, assim, com um encantamento tão grande. Eu falei, eu faço isso em qualquer outra cidade do mundo quando eu viajo e nunca fiz isso aqui. Então, esse desejo é muito fácil de ser entendido quando você olha com esse olhar, né? E ele está indo agora para uma região que é, assim, uma das regiões mais visitadas por qualquer turista que vem para o Rio de Janeiro, né? Onde? Fala pra gente. Na Lapa, né? A Lapa, a região central do Rio, faz parte. Aqui atrás. Aqui atrás, Aqui atrás. exatamente. Obviamente, a Lapa é centro, mas a Lapa é tão especial que ela é centro e é o único centro que tem nome, né, próprio, né, independente que é a Lapa, ela tem uma vida independente. Isso que a Nani falou é muito bacana de ouvir e é muito normal a gente ouvir. Eu acho que esse momento do Rio de Janeiro tem a ver com a redescoberta do Rio de Janeiro pelo carioca. Pro carioca. Pelo carioca. Exato. Assomado a todo o turismo nacional fora do Rio, que é sem ser os cariocas, e o turismo estrangeiro, do europeu, do sul-americano, do americano também, mas uma redescoberta do Rio pelo próprio carioca. Do carioca frequentar o centro, do carioca passar o final de semana em lazer no centro, descobrindo a Lapa, a escadaria Selarón, e é normal que algum de nós, às vezes não tenha ido, a escadaria Selarón é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. Não é alguma coisa assim, satélite, secundário, tá entre os 5 pontos turísticos mais visitados do Rio de É Janeiro. normal que não tenha, que possa não conhecer. É inaceitável que não conheça. Sim. Então, se você não conhece, vai lá rapidinho conhecer. Porque vale muito a pena, Linho. E eu brinco com o negócio da escadaria Selarón, só uma brincadeira aqui, uma parte. Fala o seguinte, olha, você pode fazer qualquer coisa, só não fura a fila de foto da escadaria Selarón. Aí você vai ver o lado ruim da A chapa vai ficar A quente. fila de pão é um lugar super instagramável, né? E hoje tem todo esse mundo, né, digital que as pessoas curtem. Mas a fila é impressionante. Fila de 30 minutos para tirar uma foto de turistas nacionais e estrangeiros. E eles saem, vão para os atos. A Rua do Senado foi eleita uma das ruas mais badaladas do mundo. A Rua do Senado que tem ao mesmo tempo um samba bacana, tem loja de venda de imóveis antigos super sofisticados de assinatura, ao mesmo tempo mercado central, restaurante Michelin, outros restaurantes muito bacanas, a Rua do Lavradio com a sua feira de antiguidade, super cultural, enfim, o que eu acho que a Lapa tem de diferencial, né? E é um pouco do mote do empreendimento. O centro, e com muito sucesso, diga-se de passagem, rever centro tem um sucesso, mais de 7.500 unidades entrelaçadas e a lançar no centro nos últimos 5 anos. É um mega sucesso. Né? A gente partiu para ele no centro. Deu muito certo. A Lapa já é sucesso há mais de 20 anos. Um dos dois grandes empreendimentos, dois dos grandes empreendimentos de sucesso no mercado imobiliário foram Viva Lapa, qual eu tive o prazer de participar, lançando pela CHL na época, em 2007, quase 20 anos atrás, e o Cores da Lapa. Nosso terreno é exatamente em frente, como eu e você aqui, Ricardo, do Cores da Lapa. São 678 unidades vendidas em 2 horas. Verdade. Há 20 anos. Acho que vocês venderam barato. Há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. Então, assim, a Lapa não é hoje nem amanhã. A Lapa já é há muito tempo. Só que ela vem melhorando muito. Por quê? Porque ela vem somando. A Lapa é a soma de muitos públicos. E a gente exercitou até foi intuitivo essa expressão que a gente está usando até com os corretores, da tripla força da demanda. A Lapa tem uma demanda turística enorme e crescente, cada vez mais, que é desfavorecitar escalaria, o Senado, enfim, um monte de coisas. Ela está ao lado, talvez, do maior eixo, mais famoso, corporativo do centro, que é a Avenida Chile, BNDES, Petrobras, da Rua do Senado, Ventura, e tantos outros, Catedral, e tantos outros prédios ali, Carioca e tudo mais. E ela já tem morador há décadas. O Reviver, a gente está trazendo um morador novo e vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso e vai cada vez mais tornar mais denso de moradia residencial o centro. A Lapa já é isso há muito tempo.
Então a Lapa tem o morador, o executivo e o turista. Isso faz com que a oferta, né, de possibilidades de compra seja muito maior e a chance de rentabilidade muito maior. Por isso até que a gente não fez só estúdios, que é o que tem acontecido muito no centro, com muito sucesso, de passar, a venda de estúdios muito amparada no potencial turístico que o centro tem e feito com louvor, com louvor. O sucesso é um atrás do outro. A gente colocou também apartamentos maiores, de 1 quarto e 2 quartos, justamente por essa amplitude da Lapa. A Lapa é uma soma de qualidade, uma soma de públicos, uma soma de interesses, e eu acho que isso é o principal que a gente traz de diferencial da Lapa em relação a outros locais. Se a gente fizer um exercício imaginário aqui, né, percorrendo os nossos olhos a orla do Rio, você vai percorrer assim, a orla da Zona Sul, vai percorrer Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Catete, Glória, Lapa. Sim. A Lapa está a um passo da Zona Sul. A um passo da Glória. O centro a um passo da Glória. E é ali o Você tá falando. Sim, vai andando. A gente foi lá no terreno dele, que também é um lugar famoso, né? Tem uma história, esse terreno ali onde vai ser construído. E a gente foi caminhando por todos esses lugares, sabe? A gente foi a pé, literalmente. Sim, ali pertinho. Não, a gente, assim, foi realmente uma manhã muito agradável. A gente se sentiu turista trabalhando, mas estávamos fazendo passeio turístico, né? E eu acho que o carioca vê hoje um grande protagonista do mercado imobiliário, né? Não pode falar isso melhor que eu. Um dos grandes canais de condução da beleza do Rio de Janeiro, da Zona Sul para o centro, chama-se Aterro Flamengo. Acho que é uma das obras mais bonitas. É uma obra, né, feita pelo homem, não é natural, claro. Uma das obras de urbanização mais bonitas que a gente tem no Rio. Uma das melhores áreas de lazer, talvez a maior área de lazer a céu aberto que o Rio tem, mais utilidade. Com o diferencial, de novo, eu sou um carioca apaixonado, mas eu estou trazendo dados aqui. A Praia do Flamengo sempre foi linda, banhada ali moldurada pelo Pão de Açúcar, pela Marina da Glória, mas não era balneário. Não era. Agora é translúcido, com tartaruga. Então, assim, quem traz esse valor, né? Você tem as duas orlas, né? Ipanema, Leblon, Copacabana, mas quem traz esse valor patrimonial de Botafogo para o centro da cidade? O Aterro do Flamengo. É ele o condutor da beleza e do valor da Zona Sul para o centro. Aonde o Aterro chega primeiro no centro? A Lapa. A Lapa é como se fosse a primeira parada de entrada da Zona Sul para o centro. Por isso, o nosso ângulo de campanha é a Lapa com um pé na Zona Sul, um pé no sentido geográfico mesmo, né? Além do sentido estético do time, até a gente trouxe um time super bacana de profissionais para fazer esse empreendimento, mas no sentido geográfico. Se você sair do nosso terreno, da Lua do Riachuelo, você está na Rua da Lapa em, sei lá, 2 minutos, né? Você vai passar ali na escadaria, no final da Rua da Lapa você está na Glória. E mais adiante até o Glória, que é um dos ícones do luxo do Rio de Janeiro. Nosso terreno está ao lado da Marina da Glória, né? Mais perto da Marina da Glória do que do Museu da Manhã, por exemplo. Com certeza, né? É verdade. Então, assim, além de tudo que o centro tem de bom, e aí não só a Lapa, mas o centro, de uma forma geral, todos os modais. Outro dia estava no evento, na Câmara de Vereadores, falou assim, não, o centro tem todos os modais, só não tem foguete ainda. Porque se você for ver, tem tudo já pronto, não é que vai ficar pronto daqui a 5 anos, não. Você tem ônibus, VLT, metrô, trem, aeroporto do lado. Você tem absolutamente tudo pronto, além da vida cultural, né, museu, enfim, tudo que possa ter o porto agora no né? Trazendo também uma nova roupagem, essa nova roupagem, né? Os eventos acontecendo, tudo de novo. Assim, eu acho que a região vai muito bem. A Lapa é essa soma de coisas boas, né? De gente jovem, do público que a gente podia falar assim, quem é na Lapa há 20 anos? Você podia até falar assim, eu tô achando que tem um público nichado. Cara, volta na Lapa hoje. Se você não vai na Lapa há 20 anos, tem que voltar lá. Hoje a Lapa é um orgulho do Rio de Janeiro. Você vai ter o mesmo público que você vai ver na praia de Ipanema frequentando a Rua do Senado de manhã
e fazendo um almoço ali, ficando pro samba, voltando, indo pra escadaria, saindo para ir no museu. Então, eu sou muito Deixa eu otimista. te perguntar uma coisa. Uma amiga estava no outro dia falando, puxa, mas o que eu faço no meu apartamento no Recreio? Eu não sei se eu ponho Airbnb, se eu não ponho, está perto do BRT, pertinho do BRT. Falei, eu não sei, você tem que perguntar para a Nani. Mas eu acho que você trocar o seu apartamento por 2, 3 unidades no centro, pode ser que faça sentido. Você acha que faz sentido as pessoas que têm unidades em outros bairros do Rio pensar nessa opção do centro como até mesmo um negócio? Eu acho assim. Eu sou entusiasta do Rio de Janeiro como um todo. Então, eu torço para que ela, seus amigos, fiquem com o apartamento do Recreio e ganhem dinheiro para comprar no centro também. Né? Porque eu acho que o Rio de Janeiro tem excelentes ofertas em todos os bairros. Mas, trazendo exatamente para o dado concreto aqui da tua pergunta, eu vejo muita gente. O centro é um momento de oportunidade. O centro foi parado décadas, né? Nem era permitido em algumas regiões você fazer residencial. O que é isso? E o centro fosse estritamente corporativo. É modelo antigo. Totalmente antigo. Se você for ver Modelo de Brasília. Você começou falando sobre downtown, né? O centro da cidade, das grandes capitais, é caríssimo. Morar no centro. Tudo bem, vamos, de repente a gente está caminhando para isso num futuro próximo, mas hoje são oportunidades interessantes de compra no centro. Eu tenho certeza que se a gente voltar nessa mesa aqui, daqui a 5 anos, a gente vai estar comprando o centro bem mais caro. Muito mais caro. Então, novamente, oportunidade. Então, tem um senso de oportunidade, mas ao mesmo tempo, o que sua vida te perguntaria? Mas eu acho que no Recreio, pessoas já moram, e eu vou poder alugar, por exemplo, se ela não mora nesse apartamento. E no centro, o que vai acontecer? E a gente estava conversando um pouco antes da gente começar aqui, sobre como que o centro se tornou um hub de atividades também do Rio de Janeiro. Né? Eu ontem estava numa reunião, 2 pessoas, sem saber, a reunião era sobre questões de representantes de hotelaria querendo ouvir sobre o centro, né? E eles me chamaram para dar opinião sobre o centro e sobre o Rio, de forma geral até. De uma grande marca que está querendo entender o Rio, era um debate sobre o Rio de Janeiro. 2 pessoas na reunião falaram assim, eu troquei, não tinha trocado Copacabana, o outro te falou assim, eu morava de aluguel em Ipanema, preferi morar no centro. Um era na Lapa, o outro era no centro do lado da Lapa. Espontaneamente. Então não é porque eu só consigo morar no centro, não. A gente começa a ver as pessoas olharem o centro como uma oportunidade de fixar a sua residência por opção. Sim. E isso traz um mercado de compra e venda mais dinâmico e de locação também. Locação de ponta temporada, o Rio de Janeiro está totalmente... Estava falando, né, olha, aqui no... A palavra agora é hypado, né? O Rio de Janeiro está total, a Lapa total também. Mas o Rio de Janeiro caiu no gosto do público do mundo. A brasilidade. E do próprio carioca e do próprio brasileiro. Então, assim, isso abre uma possibilidade de renda para aluguel de curta duração, aluguel de longa duração também, ou da própria moradia. Quando o centro vai ficando melhor, a gente estava discutindo sobre essa próxima onda do reviver, né? Próximo momento do reviver, próximo ciclo do reviver, certamente é um ciclo de incentivo ao comércio, incentivo a shopping center, incentivo a escolas, incentivo a clínica de saúde, supermercados. Afinal de contas, onde tem gente, comércio tem. A necessidade. A necessidade. Então, assim, estávamos falando, né, o pessoal do governo estava falando, não, já fui sondado por grandes padarias, grandes supermercados, é claro, porque onde tem um público, vende pão. Onde tem um público, faz as compras do mês. Onde tem um público, ele vai querer estudar. Onde já tem morador, precisa de uma clínica, né, de saúde, precisa de um equipamento, pode ter um museu novo e tudo mais. Então, e onde o centro vai ganhando. Ela também melhora a segurança. A melhor coisa para você tornar um ambiente seguro é da vida. É da vida para esse lugar, exato. Né? O centro não ser mais o 9 às 5. É isso. Isso é o principal. Outros bairros de moradia tem. Então, assim, o que essa família deve estar pensando é na possibilidade, assim, primeiro, eu estou vendo oportunidades de entrada a preços mais interessantes. Certamente o preço daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos vai ser maior. E oportunidade, onde tem densidade de gente visitando ou morando, tem mais transação. Então tem mais compra e venda, tem mais chance de aluguel.
Então, assim, eu acho que o Recreio também tem, não, sem falar mal de nenhuma região do Rio de Janeiro, mas o centro certamente vai ficar mais denso. E uma densidade populacional, e o centro não vai deixar de ser corporativo também. Né? Viver centro, muita gente fala assim, é para trocar corporativo por residencial. Não, é para equilibrar, é para incluir algo que não tinha, né? É para equilibrar. Então, eu acho que a gente vai ter muitos amigos ou gerações que vão falar o seguinte, não, onde você mora? Eu moro no centro porque eu prefiro morar ali do que morar no lugar. É um hub de transporte. Imagina uma pessoa que trabalha no centro, poder morar no centro. Eu ia falar É o que os paulistas hoje buscam, tá? Um trânsito muito pesado. Não, e aqui o trânsito está trabalho. se tornando insuportável, né? Assim, quem transita pela Avenida das Américas de manhã, saindo do Recreio e indo para a Zona Sul, ou sentido linha amarela, ou quem transita ao contrário na hora de ir embora, sabe bem o desejo que lá no fundo da alma essa pessoa tem de ficar pelo centro. Porque é terrível. Eu me lembro, Nani, da época que eu contava o tempo que eu levava do Pedra de Itaúna até o Brasas na entrada da barra, ali na ponte. Não, triplicou. O quê? Triplicou. Não, tá terrível. A solução é o transporte. 40 minutos. Então, imagina essa pessoa que trabalha no centro, Ontem que deu trabalha 41 na Zona minutos. Sul, ou que trabalha, né, em Botafogo, ali, enfim, e precisa sair do Recreio para cá, para essa região, ela, mesmo que ela use o transporte público, né, mesmo que ela use o metrô, ela tem uma jornada de mais ou menos 13 quilômetros para chegar no metrô da Barra. Mas qual é a tarefa do mercado imobiliário na atração dessas pessoas? Trazer bons empreendimentos. Ela não vai trocar um empreendimento super bacana, bem concebido, na Barra, por exemplo, por um empreendimento, às vezes, antigo, que não é da geração dela, desejos que ela tem, sem lazer, mas sem mobilidade. Aí fica uma balança, às vezes ela fala assim, eu toco o meu trânsito, mas eu quero... Mas no fim de semana eu tenho conforto. Mas essa é a tarefa do mercado imobiliário que eu acho que está sendo feita com louvor. Né? Quando você olha os empreendimentos, né, Glória, Lapa, Centro, empreendimentos super contemporâneos, feitos pelos arquitetos renomados que vão estar projetando empreendimento em qualquer lugar do Rio de Janeiro, em qualquer bairro do Rio de Janeiro, na Barra, na Zona Sul, na Serra, que projetam casas de luxo. Né? Então, assim, eu vejo uma safra, essa é a palavra que eu estava buscando aqui, eu vejo uma safra de empreendimentos na região central, eu acho que o nosso Lapa vem mostrar isso muito bem também, e eu acho que também tem essa conotação do centro da Lapa com o pé na Zona Sul, não só geográfico, mas também desse conceito estético, desse conceito de time, desse empreendimento completo. Uma safra muito boa de empreendimentos. Por isso a atração de investidores e moradores. Os investidores descobriram que vale a pena porque a locação, seja de curta temporada ou de longa duração de 30 meses, no centro, faz total sentido. Faz pesquisa, as pessoas desejam, as pessoas que vêm, às vezes, ver um jogo de futebol. O jogo de futebol do Rio de Janeiro virou um programa de pessoas de outros estados. Principalmente se for do Flamengo. Ele está falando isso. Vai em Santos Dumont no dia seguinte do jogo do Flamengo, você vê as pessoas voltando. É impressionante isso. É impressionante. Então, assim, ficam naquela região central de preferência. Né? Então, assim, a safra é muito boa. Então, acho que a oferta está sendo bem feita porque a demanda exige muito caracterizada. Exato. A gente fez uma conversa aqui com o José Luiz Alqueres e ele falou assim, olha, quando eu fiz engenharia civil, era engenharia civil e urbanismo. Não existia arquitetura, eu acho que não existia arquitetura, mas ele falou que ele é engenheiro civil urbanista. E aí ele falou, Ricardo, você já parou para pensar se a gente levar a universidade, a UFRJ, da Ilha do Fundão para o centro, como que você muda com uma velocidade gigante? Eu quero ouvir sua opinião sobre isso. A cara do centro, ratificando, ou confirmando, ou apoiando o reviver.
E, por outro lado, você abre um espaço na Ilha do Fundão para urbanização e para minimizar o adensamento que existe na Maré, levando, porque a característica do Fundão, quando feito, era para um objetivo que nunca se concretizou, porque outras universidades federais nos estados foram feitas, então já não tinha mais a necessidade das pessoas morarem lá para poder estudar. E talvez seja a solução para ocupar tantos prédios que não têm finalidade hoje, que estão aqui, prédios até federais, no centro do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso? E só ratificando, alguns disseram, isso é uma loucura, isso não funciona. E outros disseram, como o Sérgio Magalhães, faz sentido, faz muito sentido. Ele é professor lá no Fundão, é um urbanista, foi presidente do IAB. Qual é a tua visão de mercado com relação ao... Eu vou te trazer minha visão de mercado e minha visão pessoal. Eu estudei no Fundão. Formei no Fundão. E eu concordo 1000% com isso que você falou. 1000%. Eu estudei no Fundão, tinha amigos meus que estudavam arquitetura, tinha outros que faziam medicina. Era encontrado por aí. Fundão não é denso para encontros, né? Fundão é afastado. Seja por objetivos que não acabaram não se concretizando ou por qualquer coisa. Quando você vai lá fora, você vai em Nova York, você vai ali no leste dos Estados Unidos, onde tem todas as grandes universidades, Harvard, Yale e tudo mais, elas estão na cidade. Elas estão espalhadas pelo centro da cidade, em vários campos. Não é um grande. Sim. Estão espalhadas. Esse aqui é o prédio do direito, você anda mais um pouco, esse aqui é o prédio da engenharia, esse aqui é a grande biblioteca. Em Buenos Aires tem isso. Está espalhado. Então, assim, e quando a gente fala de trazer equipamentos para o centro, é tudo que a gente estava falando, trazer hospitais, trazer shopping, trazer universidades. Né? Acho que um prédio ali perto do consulado dos Estados Unidos vai se tornar uma universidade agora também. Imagina quanta gente boa, quantos cérebros bons, quanta gente vai almoçar ali, quanta gente vai ter bons debates ali sobre aquele lugar, quantos vão se encontrar ali, né? Então eu concordo 1000%. Quantos vão poder até mesmo trabalhar, estagiar, porque total, né? Sem perder tempo de deslocamento. Então, eu acho que principalmente trazer esses equipamentos simbólicos, importantes, fundamentais, como é equipamento de ensino, fundamentais, principalmente a UFRJ, ou poderia ser qualquer outra universidade, é emblemático, né? É uma mensagem que se dá para a cidade. Agora, claro, usando aquele lugar, né? E aquele lugar é enorme. Né? Entra uma cidade universitária. Né? Não é uma cidade universitária, né? Chamada cidade. Que tem prefeito. Para um monte de usos, seja usos sociais, seja um novo tipo de adensamento ali. Graças a Deus, você usou essa palavra, fiquei super feliz, né? Nessa debate do plano diretor, uma das coisas que eu acho que, graças a Deus, o Rio de Janeiro conseguiu nesse grande debate bacana e super democrático que foi feito, foi tornar a palavra adensamento uma conotação positiva. E a gente fala assim, não, aqui está muito adensado, como se fosse ruim ter pessoas juntas. Como se fosse ruim, né, ter, claro, respeitando todas as leis, todas as diretrizes, meio ambiente, tudo, patrimônio, porque tem muito também. Mas o adensamento gera relações, gera vida, gera segurança. Gera negócio. Então, assim, essa é uma excelente ideia, na minha opinião. Claro, tem que entender, né? Entender um como. Entender um como, você imagina você ter uma das universidades mais emblemáticas. E, assim como o Fundão, pode ter outras inspirações também, trazer para o centro coisas emblemáticas do Rio, assim como foi o Museu da Manhã. Colocamos um equipamento ali que é orgulho no mundo. Não, o turista vem e vai para o centro, ali para aquele lugar ali, para a Praça Mauá, para ver o Museu da Manhã, como acabou de abrir o Touring ali de gastronomia, as pessoas vão para lá induzidas por um grande programa de uma tarde. E, de repente, fazer do Fundão também algo muito simbólico e até uma potência maior do que ele tem hoje. Mas eu concordo em prestigiar o centro. E, ao mesmo tempo, você pode estar usando melhor as duas artes. Né? E acho que esse pensamento urbanístico, que foi a tua provocação aqui, o Rio de Janeiro está curtindo debater agora. Né?
curtindo debater os grandes parques, o crescimento da Zona Norte, que chamam de supercentro, né? Centro e Zona Norte. Ao mesmo tempo, as operações consorciadas, as operações interligadas, que antes era tabu lá, vai fazer uma operação interligada de ceder potencial de um lugar para o outro. Um dos sucessos do Reviver Centro é a operação interligada. Se você fizer empreendimentos no centro, seguindo regras XYZ, você pode levar parte desse potencial que você gerou para outros empreendimentos da cidade. Isso é moderno, isso é corajoso. E o Reviver Centro, parte do sucesso dele é por essa coragem de debater essa legislação, essa boa legislação. Então, eu sou favorável a movimentos ousados, principalmente debatidos por pessoas de altíssimo nível. No calibre desses dois, né? E é por isso que tem dado certo, né? O Marcos esteve aí à frente da ADM, né, por bastante tempo e encabeçou muitos desses pensamentos coletivos, né, Marcos? Eu acho que isso é bem bacana, a cidade veio seguindo num rumo muito positivo. E aí a gente vê, né, numa conversa que nós tivemos no início do ano, até com a participação do Marcelo Haddad, que é um grande entusiasta do centro, né, ele falou uma coisa que eu achei muito bacana e que faz todo sentido. O problema do centro é o marketing que o carioca faz. Eu falo, nossa, cariocas, eu nem sou carioca, mas me considero. Você é, cara. O marketing que a gente acabava fazendo, negativo. E aí você vê a pessoa de fora vindo e amando. E começou a ter uma contradição muito grande, tipo, é ruim, é bom. E aí, quando você passeia, como eu passei semana passada, com esse outro olhar, você fala, caramba, é bom pra caramba, eu quero ter isso pra mim também, talvez como investimento, talvez como uma possibilidade de eu passar um final de semana aqui, por que não? Ou de colocar meu filho para morar aqui, por que não? Porque é muito mais fácil, ele vai ter uma vida muito mais confortável, né, para profissional e morar perto do trabalho e essas coisas. E eu acho que a cabeça do carioca em geral, porque hoje a gente vê esse movimento muito para quem é de fora, é o cliente de fora do Rio comprando muito, mas a cabeça do carioca também está mudando. E aí esse pensamento, eu saio, eu vendo talvez em outro bairro e trago esse meu potencial para cá, faz sentido ou não faz? Depende do que eu espero desse bem. Né? Eu quero que esse bem ele vire mais receita para mim. Uma fonte de renda. É uma fonte de renda rápida, é uma valorização imobiliária e hoje o centro ele te entrega tudo. Ele te entrega a receita mensal, ele te entrega a rentabilidade mensal, porque está muito positivo estar no centro, ele te entrega um grande potencial de rentabilidade ao longo do tempo do bem imóvel, porque está muito barato, né, Marcos? Eu acho que é uma curva de valorização. Com certeza. Apesar de 5 anos, o que são 5 anos no mercado imobiliário? Não, a gente chama isso de um ciclo imobiliário. Se você falar apartamento é novo. Não, é um ciclo imobiliário. Né? A gente vai comprar um terreno, construir, entregar e concluir a operação demora 5 anos. Então, assim, nós estamos no primeiro ciclo imobiliário com louvor, no enorme sucesso do Reviver Centro. Então, assim, quem está entrando agora, ou quem está se ligando agora nesse tipo de oferta, ou dessa de decisão de investimento, fala assim, eu estou entrando na hora certa ou estou entrando depois que a festa acabou? Total no início da festa. Porque um ciclo imobiliário, imagina assim, estamos redescobrindo, Copacabana ficou um tempo corporativo, né? E agora vamos pensar em Copacabana como residencial. Aí você compra o Copacabana desenvolvendo 5 anos. É o caminho de um bairro como aquele, né? O centro é grande, o centro tem diversos ângulos, você tem a Lapa, você tem a Praça Mauá, você tem o centro, né, corporativo, então é o início do processo. São muitos centros em um, né? Muitas estações de metrô, inclusive, dentro do centro, né? Eu estava vendo ali, no outro dia, um show que eu tenho certeza que foi gravado no Campo de Santana. Certeza entre aspas. No Campo de Santana, que é lindo. Eu falo, puxa, esse Campo de Santana, um carinho melhor que o prefeito tem pelo Rio de Janeiro, mas um olhar com um carinho um pouco melhor. Isso aqui é um ativo extraordinário. E aqui é um centro cedido de novo, né? Sai desse pedacinho aqui e vai ali para o Campo de Santana. Quem sabe não abre um espaço ali novo, um projeto que tem de um shopping
ali para Estação Central, né? Não sei se você já A viu. prefeitura tem um projeto agora do Praça 11 Maravilha, que é uma transformação urbana importante ali perto do Sambódromo também. Sim, É verdade, e que aí consegue ligar. Quer dizer, eu concordo contigo. É um potencial. Você está falando e eu estou viajando aqui pelo centro. O potencial é gigante. Agora, você falou uma coisa e a Nani falou outra coisa importante também. Ela falou assim, eu fiz um passeio muito legal, passei algumas horas ali no centro e voltei maravilhado, né? Na Lapa ali, principalmente. Ninguém investe, ou ninguém mora, como consequência, onde não experimentou. Verdade. Você considera morar num lugar que você nunca pisou? Ou num lugar onde você não vê movimento, onde você não vê boas referências? Então, assim, o carioca e o turismo brasileiro e estrangeiro está descobrindo. A Nani passou 3, 4 horas com prazer na região, voltou refletindo sobre aquilo. Imagina se a gente tivesse eventos de qualidade, não estou falando que não tem, mas imagina se a gente tivesse mais eventos, que você frequentasse, você está falando do Campo de Santana, e a gente passasse de repente, fizesse um passeio, ou famílias fizessem mais passeios com seus filhos ali, iam voltar falando e aquilo vai reverberando. Exato. Assim, Positivamente. Você vai na Rua do Senado sábado, almoça e tem passa ali na feira de antiguidades, aí depende de cada um dos interesses, vai almoçar ali no lugar, depois dá um pulo no Museu da Manhã e feito aquilo ali, uma manhã bacana de lazer e cultura, você volta falando assim, que programa é legal. Mas se você nunca te pisar lá, ou alguém nunca te levar para lá, ou você não tiver referências positivas de lá, por que investirei lá? Então, carioca é uma coisa meio retroalimentada, né? Vai bem porque o carioca fala bem, o carioca fala bem porque vai bem. Então, e ele frequenta. Algumas pessoas falando no YouTube e contando passeios aqui pelo centro do Rio. Isso é riquíssimo. É riquíssimo. A pessoa ouviu o que aconteceu ali na área do Cais do Valongo, ouviu o que aconteceu em outras áreas, conhecer. Não, e é cultural, né? Tem história. É uma região que tem história de verdade. Então, isso é mais legal ainda. Quando a gente viaja para outros países, a gente vai para esses lugares que tem história. Me conta o que aconteceu aqui que eu estou visitando. Você volta falando bem porque você experimentou. Exato. Não, e aí você estava falando agora, Marcos, eu fiquei pensando na minha mãe, que hoje no grupo da família ela mandou que estava indo no mercado municipal, né, lá em São Paulo, que ela ama ir ao mercado municipal. Ela vai, tipo, uma vez por semana. E aí ela sempre manda lá, alguém quer alguma coisa? E a minha mãe, eu já tentei trazê-la para o Rio de Janeiro várias vezes, mas eu moro na Barra, e ela sempre fica, aqui não tem nada, eu não conseguiria fazer nada, né? Porque é isso. Ela não dirige, então é isso. Ela faz tudo a pé, ela precisa dessa vida. E aí você falando isso, eu pensei que ela ia amar. Não, mas nem isso, porque ela gosta mesmo de caminhar, de ir, parar em loja, conversar com todo mundo. Isso não funciona na Barra, né? Tá tudo dentro de mall, então é uma vida diferente. E aí você falando isso, pensei, a próxima vez que ela vier, eu vou largá-la lá no centro, na Feira do Lavradio, esse tipo de coisa, que ela vai pirar. Depende do interesse dela. Ela vai pirar, é isso. Talvez ela olhe o Rio de Janeiro com outros olhos. Tipo, agora eu quero. Ela ama, mas ela não se vê morando aqui, justamente porque ela fica numa região que não combina com o estilo de vida dela. É isso. Mas o Rio de Janeiro tem vários recortes, né? Para vários estilos. Exato, para todos os estilos, né? Qual é o Rio de Janeiro que você quer ver daqui a 5, 10 anos? Porque é muito fácil a gente pensar daqui a 50 anos. Falar, então eu vou lá para a utopia e está tudo certo, não tem compromisso. Quando a gente fala 5, você fala, a gente vai estar aqui. Deixa eu pensar o que eu conseguiria fazer para ver se é viável o que eu estou sugerindo. Sem dúvida nenhuma, um Rio de Janeiro que esquece a palavra solucionar. Eu acho que solucionar vai para a utopia. Um Rio de Janeiro que planeje e execute melhorias da segurança do seu morador e do seu visitante. Um Rio de Janeiro que seja reconhecido pela sua mobilidade, pela sua pluralidade, né? Que não seja esse monotemático de Zona Sul ou Barra. Não existe isso, né? Zona Sul, Barra, Zona Norte, Centro, econômico, alto luxo. O Rio de Janeiro tem essa beleza.
né? Olha a praia, você vai à praia, aquilo ali É democrático. é a democracia, é a riqueza da soma, né? Então, um Rio de Janeiro que você possa, um Rio de Janeiro que seja encarado como um polo de negócio, um polo eu acho que isso a gente já é encarado, falando para 5 anos, mas acho que já é o caminho. E A gente já está nesse caminho. Que a gente tem o debate republicano, e isso eu experimentei muito como representante de entidade nos debates do plano diretor. Isso dá muito prazer quando você discute em alto nível. Essas discussões urbanísticas, acho que hoje são pauta, né? São bem vistas pelas autoridades. A gente está num momento de autoridades com coragem de fazer, principalmente planos de longo prazo. Acho que é aquela coisa assim, será que eu vou fazer? Será que eu vou inaugurar? Né? Acho que o Rio de Janeiro hoje tem projetos. O Porto demorou 15 anos para tirar o P2. Assim, passaram vários governos ali. Né? Então, o Rio de Janeiro, de melhoria de segurança, sem dúvida. Eu acho que aí, sim, é claro que ainda tem uma recorte de quem não pisa aqui, talvez um pouco caricaturado, né? E a gente sabe que por mais que a gente tente vender bem o Rio de Janeiro lá fora, as coisas chegam de forma, às vezes, distorcida. E às vezes a gente tem eventos difíceis também de dizer que são terríveis. Mas se a gente tiver essa melhoria, acho que a população está muito pronta para usar a Rio de Janeiro, né? Mobilidade, ambiente de negócio, segurança jurídica, você vê os investimentos. Você vê, um exemplo disso. O Galeão, concorrência do Galeão, saiu por 3 vezes o lançamento. 3 vezes. 3 vezes o lançamento. Ou o pessoal não sabe fazer conta, porque essa galera sabe fazer conta. Eu acho que esse não é o problema. Não é a questão. Ou eles estão vendo alguma coisa, alguma onda importante para o Rio. 3 vezes o lançamento do consórcio vencedor dele. Que loucura. E está feliz de ter ganho. Felicíssimo. Então eles estão chegando a alguma coisa. É importante a gente concordar com isso, a gente pelo menos seguir esse raciocínio. Então, eu acho que a gente tem um ambiente de governo maduro, uma segurança jurídica. Eu acho que em termos urbanísticos a gente está bem pavimentado para os próximos 10 anos. O plano diretor é uma lei que vale por 10 anos. Tem que ser revisada a cada 10 anos. Eu acho que tem uma boa pavimentação urbanística para 10 anos. Eu acho que se a gente tiver esses movimentos estruturados, né, de segurança pública, principalmente, e de apoio ao desenvolvimento dessas áreas todas, a gente vai ver um Rio de Janeiro forte. Vai ver um Rio de Janeiro que seja orgulho nacional e orgulho mundial. Não, sem sombra de dúvidas. E daí vocês estavam falando do aeroporto, né? Eu fiquei pensando assim, existe um grande banco que está comprando também o Rio de Janeiro todo, né? Investindo forte. Está investindo fortíssimo no Rio Modelaria, de Janeiro. Exato, em em diversos setores, né? Então, assim, o banco não joga para errar. E nem olha a curto prazo. Não, Estão olhando não o movimento olha a longo prazo. Quem pega uma concessão do Galeão não olha 20 anos. Não olha. Por mais que 5 possa parecer bastante, 5 é amanhã. Uhum. Então, e principalmente que eu sou um empresário que penso muito no longo prazo, né? Principalmente que a gente não tenha ups and downs, né? Isso estressa um pouco. Assim, que você vá crescendo ou vá melhorando sempre um pouco mais constante, né? Que aí você dá essa sensação de renovação dos votos. Quando você tem ups and downs, né? Muito bom e depois muito ruim, né? Você fica com aquela sensação assim, eu estou achando muito bom, mas até o próximo momento de crise, né? Quando você tem a consistência, essa é a palavra, né? Eu acho que o Rio de Janeiro está ganhando essa consistência, né? Você está ganhando a consistência assim. Teve um show, aí você investe no mercado imobiliário e agora não tem mais. Aí tem um carnaval, e aí o carnaval vai melhorando todo ano. Os eventos vão fazendo cada mais anos. Se você olhar, a Maratona do Rio vai crescendo todo ano. E o Open vai crescendo todo ano. Não é aquela coisa, foi bom, depois não teve mais. Depois... Então, a consistência, a melhoria contínua, mesmo que não sejam 50% no ano, mas você olhar assim, crescendo, melhorando, consistência, plano de longo prazo, ele dá muita confiança. Uma cidade, ela não se transforma em 5 anos, nem para melhor nem para pior. Mas em 30, em 20, ela se transforma. O urbanismo tem que se pensar. Mas você falou uma coisa muito interessante, essa
esse olhar, esse acompanhamento é muito importante, porque quando chega lá em 20 anos e está muito ruim, você vai precisar de outros 20 para fazer e ficar muito bom. Então, talvez o acompanhamento pela sociedade civil organizada, pela própria população, é muito importante para ajudar que essa consistência seja, que traga um resultado positivo, constante, consistente, mas positivo. O importante não é os 50% de crescimento, mas que a gente tenha resultado positivo lá na frente. Se a gente olha para frente, você possa, um investidor possa investir, comprar um apartamento, significa, às vezes, 20 anos de um financiamento, criar os filhos. Eu vou criar os filhos aqui ou não? Você fala assim, É um projeto de vida mesmo. É um projeto de vida. Morar numa cidade, casar com a cidade, né? Criar filhos, comprar empreendimentos, fazer uma indústria. Imagina, alguém abre uma indústria pensando em 30 anos. Né? Então, eu sou a favor da consistência Sustentável. sempre sustentável. Né? E quando você começa a ver melhorar, você renova os votos. Né? Essa questão da segurança, imediatamente, quando a gente começar a ver melhorar, acho que já tem algumas coisas acontecendo importantes, né? Os números, a sensação. Segurança é uma questão de sensação. Sensação de segurança. Você vai renovando os votos. E aquilo, você vai adensando no lugar, aquilo vai, como se fosse uma autoprofecia, né? Aquilo vai acontecendo interessante, de forma automática. Eu andando em Madrid, eu falei, mas aqui tá excelente. Aí o amigo falou, porque tu não mora aqui, né? Assim, em termos de segurança, a sensação de segurança que eu tinha em Madrid era muito boa. Então, a sensação de segurança talvez seja mais importante até, porque ela gera Na mais... verdade, as sensações são sempre mais importantes, porque são elas que te impulsionam a ir ou a travar. Né? Então é isso. A percepção, a mídia positiva, a venda do lugar, né? Bom sentido falando, né? Todo lugar tem que ser vendido. Nova York tem que se vender para o mundo também, Paris tem que se vender para o mundo, a Disney tem que se vender para o mundo, o Rio de Janeiro tem que se vender para o mundo. Então a gente precisa de dados, de depoimentos, né? O testemunhal. A gente se fala assim, eu fui super feliz no feriado no Rio de Janeiro. Aí você dá esse testemunho para a Nani, que é tua amiga. Se ela não considerava vir, ela vai dizer, eu fui bastante no Ricardo, é meu amigo, eu vou até considerar. Então, ter esse testemunho positivo, isso é um trabalho de família, né? Então, assim, essa questão de consistência... Né? Você sabe que a gente está aí fazendo uma discussão novamente, é vergonhosa até essa discussão da questão dos royalties. Lógico que nós precisamos do royalty no Rio de Janeiro, mas conversando com um senador do Piauí em 2012 sobre a questão dos royalties, ele falou assim, vocês usam os royalties para quê mesmo, hein? Pagar folha de pagamento, né? Fazer pracinha lá não sei aonde, né? E por que eu não posso ter um pedaço desse royalty para usar lá no Piauí para fazer a mesma pracinha, o mesmo modelo de pracinha? Aí eu falei, toma a contra-argumentação dele, embora eu não concorde de forma alguma, porque não é porque nós estamos usando errado que deve ser tirado. Se estamos usando errado, a gente precisa como revisar, vamos acompanhar, cobrar que seja usado certo, né? No longo prazo, né? Exato, na melhoria da segurança, na rede hospitalar, por conta daquela... A gente tem que saber que lutas nós precisamos lutar para ter os resultados que nós precisamos ter, né? Porque a gente fica muitas vezes nos grupos de zap fazendo discussões. Você fala, amigo, para que essa discussão? Não vai levar a lugar algum. Vai só para dar raiva. É o que? É torcida? Eu ouvi de um amigo uma vez, a expressão do mercado financeiro, até uma expressão curiosa, que muitas vezes eu uso de brincadeira, mas tem o seu fundo de verdade. O longo prazo é uma soma dos curtos prazos. Então, assim, não adianta você pensar no longo prazo, não está vivo no longo prazo, né, para viver aquilo. Mas apesar do longo prazo ser uma soma dos curtos prazos, eu sou sempre a favor da visão de longo prazo. Que você, obviamente, precise vencer os obstáculos. Você planeja o longo e vai criando metas. Você precisa olhar para a perpetuidade. Imagina
se eu tomasse decisões, supondo que a minha empresa, a Pimo, ia fechar daqui a um ano. Provavelmente eu tomaria decisões diferentes, mas como eu quero ela viva para 30, 40, 50 anos, eu tenho que tomar decisões mais saudáveis, mais cuidadosas, mais perpétuas, mais consistentes. E a cidade é assim, a cidade não tem prazo para acabar, pelo contrário, ela é de longo prazo por definição, ela é um ser vivo, mas ela é de longo prazo, as gerações vão morrendo, outras vão vivendo aqui. Então, eu sou sempre favorável ao direcionamento, está falando dos royalties, né? Os royalties deveriam ser usados sempre para planejamento de itens de longo prazo. Eles são como se fosse uma reposição, uma compensação. Uma compensação daquela extração que acontece ali. Para você fazer frente ao longo prazo. Usá-lo no curto prazo ou para alguma coisa que não seja a infraestrutura ou a lógica do longo prazo realmente um equívoco. Mas quando você está olhando no longo prazo, provavelmente você está olhando decisões mais saudáveis, com pensamentos menos vaidosos sempre. Porque, afinal de contas, no longo prazo você não está planejando para você pode até não estar aqui, você está planejando aquilo para a perpetuidade, sabendo que você tem que vencer obstáculos de curto prazo. Você não pode falar assim, eu vou tomar essa decisão, para daqui a 20 anos eu não estou vivo, que eu digo, não estou nem saudável financeiramente, você não vai nem viver aquele momento. É verdade. Mas uma cidade tem que ser pensada assim. Por isso foi tão prazeroso discutir o plano diretor. Estava discutindo e pensando o seguinte, cara, isso aqui vai levar 10 anos. É difícil um plano diretor ser revisado antes do aniversário, é pouco provável. Não é um hábito. Acaba ficando até sem a revisão depois dos 10 anos. Tem muita cidade que não revisa. Não é recomendável. Não é recomendável, como também não é comum acontecer uma revisão no meio do caminho. Exatamente. Mas é um plano que te obriga a pensar no longo prazo. Então você sai do micro, por de ter equipamentos, ter dispositivos do micro, também, principalmente nesse plano diretor que revisou parâmetros, foi uma lei, foi a maior revisão de legislação urbanística dos últimos 50 anos do Rio de Janeiro. Foram revogadas algumas leis que eram de 50 anos. 50 anos o consumidor mudou. Era totalmente a cidade mudou e algumas leis não tinham mudado. O Rio de Janeiro realmente refrescou a sua legislação, foi buscar isso nos últimos 50 anos, plantando os próximos 10. Então, eu acho que o Rio de Janeiro está plantando, está semeando bem um grande desafio, como qualquer grande cidade tem, e a gente é uma cidade protagonista no Brasil e no mundo, né? Com visibilidade, né? Para as coisas certas e para as coisas erradas, a gente tem muita visibilidade para qualquer dos lados, né? Se acontece alguma coisa difícil aqui, tem muita visibilidade. Se acontece uma coisa bacana, também tem muita visibilidade. Mas eu sou muito entusiasmado com a cidade. Não, e com certeza, com essa tua visão, né, a gente vê isso nos seus produtos, sempre, né, que são produtos que realmente eles têm uma visão de durabilidade ao longo do tempo, assim, do modo de consumir o produto, né? Então, quando a gente volta para Lapa agora, que o Marcos tem, eu falo que ele é o dono do Flamengo, porque praticamente todos os empreendimentos do Flamengo ali, os últimos lançamentos, são da Pimo. E aí ele vindo agora para o centro, ele está trazendo um apartamento de 2 quartos que não teve no centro há 19 anos, né? Então, ele está trazendo para esse empreendimento dele já essa visão de realmente sustentabilidade do projeto, pensando além do Airbnb, além do short stay, além desse cliente que fica ali só como turista, mas realmente... Até de renovação de patrimônio, então a gente pode estar até com um patrimônio datado de 40, 50, 60 anos, de renovação de... Um prédio mais moderno... A gente fala muitas vezes de mercado imobiliário, você estava falando de uma troca de carteira, às vezes, do Recreio para o centro. Isso é uma renovação de carteira mesmo. Do mesmo jeito que nossos assessores de investimento falam assim, sai dessa posição aqui do mercado desse ativo financeiro, por que você não diversifica ali ou troca essa posição? O patrimônio também é isso. Às vezes o patrimônio fica um pouco envelhecido e é hora de renovar a sua carteira. Né? Não é vender e nunca mais aplica em mercado imobiliário. Pelo contrário, muita gente tem esse raciocínio de renovação de carteira. Eu acho que a Lapa, especificamente, quando a gente traz esse empreendimento contemporâneo, a gente vai ver muita lazer, rooftop, um óleo bacana, a visão contemporânea, que a Lapa já teve há um tempo, mas ficou muito tempo sem ter,
de renovação de café. Sim. A gente vai pegar muito cliente que mora ali ou que já investe ali, que já tem um ativo imobiliário ali, renovando a sua café. E aí, gente, fica a dica. Corram, que com certeza vai ser mais um sucesso que vai vender tudo nas primeiras horas. Mas Não o tem que vai dúvida. vender mais barato. Não fala isso pra ele, não. Essa pessoa que não muito nada, bicho ridículo. Pelo amor de Deus. Então, assim, Marcos, brigadíssimo, Nani, mais uma vez, obrigado. Eu estou aprendendo bastante, eu não imaginei que eu fosse aprender tanto com você e as pessoas que você tem trazido aqui sobre o mercado imobiliário. Fiz algumas perguntas, eu acho que idiotas, para você lá atrás. Não, olha assim, olha assado. Né? Ah, legal. Então, quer dizer, está abrindo muito a minha mente sobre esse mercado, que eu achei até que eu sabia. Estou descobrindo que eu não sabia nada. Mas, brigadíssimo. E você que está assistindo a gente, não se esquece, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos. Mas o mais importante, vem participar desse grupo aqui com a gente, porque a velocidade do crescimento da sua operação, ela vai tomar uma outra... a velocidade vai ser diferente, vai ser maior. Porque a turma aqui é muito competente, né, Nani? Sim. É muito empenhada, Marcos. Então, experiências, vir conversar, de repente, com a Nani ou com o Marcos, participando mais aqui também, pode ser que dê um estalo e você fale assim, legal, não tinha olhado por esse lado, deixa eu comprar 2 quartos aí no centro, porque pode ser que eu revenda ele e realize até rápido. Porque como não tem outro, o último 19 anos, né? Atrás, pode ser que tenha espaço para eu fazer, comprar. Com certeza, tem liquidez, pode ter certeza que tem. Fica com a gente, tem muito mais pra gente continuar conversando.